Amém? Queridos, hoje nós vamos concluir a nossa série de estudos. Nós estamos falando durante esses 4 domingos de março, né? Hoje é o 4º domingo de março, 4º e último domingo de março. Nós estamos falando sobre o ID, né? E hoje nós vamos concluir. Então, nós já falamos sobre ganhar, consolidar, discipular, ganhar almas, consolidar as almas, e aí eu falei sobre ajudar na caminhada, e depois eu falei sobre discipular, que é fazer discípulos, treinar pessoas, amém? E hoje nós vamos falar sobre o envio, que é a última etapa do ID. Então, para que eu possa cumprir o ID de Jesus, tem 4 etapas. E essas 4 etapas, elas são fundamentais. Você não pode pular nenhuma delas. Você não pode achar assim, ó, eu já vou passar para o envio, já fui enviado, ou eu vou, já me consolidei. Não. Todos os discípulos, né? Já comece anotando isso. Todos os discípulos de Jesus Cristo têm que passar por essas 4 etapas: ser ganho, ser consolidado, ser discipulado e, por último, ser enviado. E eu quero falar com você hoje nesse texto de Lucas. Eu escolhi um texto interessante até para ministrar isso. Lucas capítulo 8, verso 33. Lucas capítulo 8, verso 33 em diante. Acharam? Você que está aí ligado e sintonizado. Ó, nós temos 53 pessoas agora. Olha que bênção. Podemos chegar a 60, 70, 80, 100 pessoas, depende de você. Passa esse link agora para alguém aí, manda esse link aí, né? Lá no Instagram, nós falamos assim, aviãozinho, 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 né? Aqui não, aqui você fala, é o link, você vai aí, né? Você clicar aí, você vai ver que tem uma flechinha assim, escrito compartilhar, aí você compartilha, manda para alguém aí, para que essa pessoa assista agora essa palavra, e ela venha entender sobre o envio de Jesus Cristo, amém? Marcos capítulo 8, verso 33 diz assim: tendo os demônios saído daquele homem, entraram nos porcos, e a manada de porcos se precipitou de despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos. Então, verso 35, então saiu o povo para ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da vizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou para que Jesus deixasse ele ir com ele. Porém, Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa. Num outro texto de Marcos diz: vai para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, saiu anunciando de cidade em cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. No texto de Marcos vai dizer que ele foi para Decápolis. Decápolis é uma palavra grega que quer dizer 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade. Então ele pregou em 10 cidades. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Agora, Senhor, que a tua palavra possa encontrar lugar nos corações, em nome do Senhor Jesus, e que, ó Deus, possamos
receber esse ID, receber esse envio, debaixo da cobertura tua, Pai, em nome de Jesus, amém, amém? Queridos, nós falamos então, durante esses 3 domingos, e hoje finalizando, nós falamos sobre o ID de Jesus, falamos sobre ganhar almas, a importância que se tem em ganhar almas. Depois nós falamos sobre a importância de ajudar essas almas na caminhada. E domingo passado nós falamos sobre a importância de treinar essas almas, discipular essas almas. Então, depois que alguém é ganho, depois que alguém é consolidado, depois que alguém é treinado, discipulado, ele está pronto para ser enviado. Sim ou não? Teoricamente sim, mas tem algumas coisas que eu quero ministrar sobre o envio nesta noite, né? Primeira coisa que eu quero que você entenda, o que significa enviar. A palavra enviar significa partir com uma finalidade, partir com uma finalidade, ou seja, ninguém é enviado e ninguém vai, se não houver exatamente algo. Essa pessoa não pode ser enviada se não for para realizar algo específico, amém? O envio, ele tem que estar debaixo de uma finalidade. Por que eu vou ser enviado? Para que eu vou ser enviado? Então, em primeiro lugar, o envio significa, eu serei enviado para uma finalidade, eu vou com uma finalidade. E Jesus, nós vamos ver mais para frente, todas as vezes que Jesus enviou os seus discípulos, ele enviou com uma finalidade, amém? Em segundo lugar, o envio sempre vai partir de alguém, sempre vai partir de uma liderança que entende que você está pronto para ir, amém? Ninguém vai ser enviado por si mesmo, ninguém auto se envia, eu envio-me a mim, não. O Senhor perguntou para Isaías, ou perguntou para o povo, tem alguém que possa ir por mim? Ele disse, eu, Senhor. E o Senhor falou, então você está pronto. Mas ninguém fala assim, eu estou me enviando, porque eu me envio. Não, o envio sempre partirá de uma liderança que entende que você está pronto para ir. Então, primeiro, enviar é ir para realizar algo específico. Segundo, o envio sempre partirá de alguém, de uma liderança que entende que você está pronto para ir. E em terceiro lugar, quem sai debaixo de envio, quem é enviado, será capacitado. Amém? Então esses são os 3 princípios, 3 coisas principais desse último ponto, que é enviar. Então uma pessoa é ganha, uma pessoa é consolidada, uma pessoa é discipulada. Então ela foi treinada, ela sabe. E querido, se você olhar para o ministério de Jesus, e o que Jesus fez com os discípulos, Jesus fez, ganhou, consolidou-os, discipulou-os, e depois enviou. Mas quanto tempo demorou isso? Não é? Quanto tempo isso demorou para acontecer o envio? Né? Aconteceu o envio, Jesus estando aqui na terra, mas depois esse envio só foi acontecer quando Jesus subiu, quando o Espírito Santo desceu, para que a igreja pudesse ser enviada. Então nós estamos falando de um processo, nós estamos falando de capacitação, nós estamos falando que as pessoas precisam ser capacitadas, habilitadas para poder realizar. Por que muitos processos param pelo meio do caminho? Por que muitas pessoas se perdem na caminhada? Porque essas pessoas não passaram, não viveram todas essas etapas, não foram treinadas, não foram habilitadas, né? E muitas vezes se perderam pelo meio do caminho. Vamos ver alguns momentos que Jesus enviou.
alguns textos da Bíblia. Mateus capítulo 10, verso 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sejam portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui Jesus chamando os seus discípulos e colocando eles debaixo de um envio, Jesus enviando, e Jesus ainda estava aqui, não havia morrido, estava aqui na terra. Esse era o primeiro envio. Lucas capítulo 10, nós vamos até o verso 3, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70, ou seja, depois dos 12, Jesus escolheu outros 70 como discípulos para uma outra tarefa, outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que precedesse na cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ou seja, Jesus mandou os seus discípulos antes, porque Jesus ia para essas cidades. Verso 2, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Jesus está dizendo que havia poucas pessoas que estavam prontas, preparadas, né, Tiago? Poucas pessoas, e que precisavam ser treinadas para o envio, porque, irmão, a seara, ela é muito grande, tem muita gente precisando de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, eu tenho falado isso, e eu creio que muitos pastores têm falado, essa é a grande oportunidade da igreja: evangelizar, ganhar, consolidar, discipular, treinar, ganhar almas, cuidar dessas almas, porque muitas pessoas estão perdidas. Tem um monte de gente que está fora da igreja. É a hora da igreja se levantar. Você que está aí sentado aí na sua casa assistindo, irmão, é tempo da grande colheita, amém? Nós precisamos falar do amor de Deus. Você tem falado para os teus familiares? Você tem evangelizado os teus familiares? Tem pessoas que estão morrendo, e elas estão morrendo sem Jesus. Nós não temos mais tempo. Por isso que a oração é: rogai, orai ao Senhor, para que mande mais trabalhadores. Irmãos, nós estamos precisando de pessoas. A igreja, o evangelho está precisando de pessoas para fazer a obra. Verso 3, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, não vai ser fácil, né? Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria mamão com açúcar? Outro dia encontrei um rapaz dentro do elevador, né, indo para a casa do Juan, e é um senhor já. E eu falei: tudo bem? Ele: mamão com açúcar. Aí, coincidentemente, nós descemos e encontramos ele, né, Juan? E aí, tudo bem? Mamão com açúcar. Eu falei: será que ele come tanto mamão com açúcar assim, né? Mas ele estava dizendo: olha, não, está tudo bem, está tudo caminhando, né? Mas nem sempre é mamão com açúcar, nem sempre é fácil. Aliás, Jesus disse que seria difícil. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende, porque eu venci o mundo. Então nem sempre, querido, vai ser mamão com açúcar. Então Jesus falou: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Outro envio de Jesus, João capítulo 20, verso 19 e até o verso 22, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, as portas estavam trancadas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Jesus veio e se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram. Portanto, os discípulos, ao verem Jesus, ao verem o Senhor, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio. Amém? Jesus estava dizendo, olha, eu estou enviando vocês agora. O verso 22 vai dizer que Jesus então, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Porque Jesus sabia que eles precisariam de um amigo, de um condutor, para realizar as tarefas que viriam para frente. Então Jesus sopra o poder de Deus sobre a vida deles, para que dias depois eles fossem revestidos do poder de Deus. Querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida, eu quero te colocar debaixo desse envio, eu quero que você seja capacitado, habilitado a realizar. Irmão, nós precisamos sair das quatro paredes que nos limita, e precisamos ir e levar essa palavra. Você que conhece Jesus, você tem que ir e falar deste amor, amém? Você tem que fazer a sua parte. E o último envio é exatamente Atos, capítulo 1, verso 3 a 9. Atos, capítulo 1, diz assim: E esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe diante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4, e comendo com eles, determinou, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem em Jerusalém a promessa do Pai, do qual disse ele, e de mim ouviste. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Oh Deus, Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo, olha, eu vou derramar uma porção, eu vou derramar do meu Espírito, eu vou derramar do meu poder, da minha capacidade, para que você possa ir e falar deste amor. Verso 6, então os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor, esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então respondeu Jesus, não vos compete conhecer épocas ou tempo que está reservado ao Pai para exclusiva autoridade. Então, irmão, sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar, às vezes nós queremos falar, olha, Jesus está voltando, os sinais realmente estão aí, mas saber quando ele vai voltar e falar, olha, realmente esse é o sinal da volta. Jesus falou, tempos e épocas estão reservados a Deus. Nem eu tenho essa informação, nem Jesus tinha essa informação. Então, se você ouvir alguém falando, porque Cristo está à porta, não, ele realmente está à porta com sinais, mas ele vai vir amanhã, irmão, fala assim, mas quem que te informou isso? Né? Quem te informou isso? Quem que falou para vocês? Se o próprio Jesus falou que está reservado, tempos e épocas estão reservadas para o Pai, para exclusiva autoridade dele. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo, olha, você vai receber autoridade, você vai receber poder para ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse aqui foram os envios de Jesus. Jesus enviando a sua igreja, Jesus enviando os seus discípulos, Jesus enviando você. Amém? Agora, queridos, é óbvio que dentro de uma estrutura da igreja, você tem que passar por etapas, você tem que passar por esse treinamento, que eu falei, ganhar, consolidar, discipular para ser enviado. 3 características daqueles que serão enviados, 3 características para ser enviado. E essas 3 características têm que marcar a minha vida e a tua, amém? Primeira característica de quem vai ser enviado, humildade. Mas por que humildade? Porque devemos reconhecer que somos pecadores e precisamos de libertação e cura para estarmos prontos para irmos. A humildade. Humildade não é você estar de cabeça baixa, cabisbaixo, não. Humildade é você
reconhecer quem é você, quem era você, saber que você é um pecador, saber que você comete erros. Isaías capítulo 6, verso 5, Isaías vai dizer: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem pecador. Ele reconhece a sua condição, ele reconhece o seu pecado, ele diz: eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. E a Bíblia vai dizer que um anjo toca na sua boca, o anjo prepara a vida de Isaías, e no verso 8, depois de ele reconhecer os seus erros, então ele estava pronto, amém? Que a humildade possa marcar a tua vida, que você possa se colocar na posição de alguém que sabe que precisa de Deus, precisa de Jesus, e que você é um pecador e que você é falho, porque Isaías reconheceu a condição dele, foi curado, para depois responder ao envio, amém? A segunda qualidade para que você possa ser enviado, você precisa ser uma pessoa honesta, honestidade. E o que é honestidade? Honestidade é ser uma pessoa decente, honestidade é ser uma pessoa irrepreensível, honestidade é ser uma pessoa transparente, e honestidade é a palavra que eu sempre falo, ser uma pessoa referência. Então, sem humildade, sem honestidade, não tem como ser enviado. O que é ser honesto? A palavra de Deus vai dizer a respeito de Jesus em Lucas 23, 4, diz que Pilatos olha para Jesus e fala assim: poxa, eu não vejo erro nenhum nele, eu não vejo nada de errado nele, eu não vejo crime algum sobre este homem. Você está entendendo o que é honestidade? Você está entendendo o que é ser uma pessoa decente, uma pessoa referência, uma pessoa irrepreensível, irmão? Porque se eu for enviado, as pessoas vão querer achar referência. Quando os discípulos foram enviados em Atos, lá no capítulo 8, fala que os discípulos chegaram numa cidade, né, e as pessoas olharam para eles, e os moradores daquela cidade olharam para os discípulos e disseram: nossa, eles são cristãos. Mas por que eles chamaram aqueles homens de cristão? Porque eles se pareciam com Cristo, porque a palavra cristão significa pequenos Cristo. Então, quando eles chegaram naquela cidade, quando eles entraram na cidade, as pessoas olharam para eles assim: nossa, eles se parecem, eles têm característica parecida com a de Jesus, são pessoas honestas, são pessoas decentes, são pessoas que transmitem uma honestidade, então eles são cristãos. Quando você entrar numa casa, irmão, quando você entrar num bairro, quando você entrar numa vila, quando você entrar na tua empresa, as pessoas têm que olhar para vocês e dizer: ó, lá está vindo um cristão, uma pessoa honesta. Essa característica tem que estar naquele que vai ser enviado. A terceira característica daquele que vai ser enviado é entender a renúncia. Entender o que é renunciar. Renunciar é abrir mão de muitas coisas para cumprir o envio. Às vezes você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Eu sempre digo que eu abri mão de muitas coisas para viver o que eu estou vivendo hoje. Eu abri mão de muitas coisas para ser um pastor. Eu abri mão de muitas coisas para ser um bispo. Eu abri mão de muitas coisas para estar à frente de uma igreja. Então, a renúncia, né? Lá em Lucas capítulo 14, verso 33 diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então um discípulo, ele é marcado por renúncia. Ele sabe
que em primeiro lugar na vida dele está o reino de Deus. Amém? As demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33 diz isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu estou debaixo de envio, querido, eu tenho essa certeza. Eu vou viver, as outras coisas estarão na minha vida. Mas eu vou ter certeza que tudo o que eu faço, aonde eu estiver, eu tenho que servir o reino de Deus. Amém? E isto é estar debaixo de um envio para realizar todas as coisas. Amém? E eu quero concluir essa palavra com a seguinte frase. Eu quero que você anote essa seguinte frase: ninguém pode formar alguém se ele mesmo não foi formado. Vou repetir: ninguém pode formar alguém se ele mesmo não foi formado. Ou seja, o envio é resultado de uma vida entregue ao Senhor Jesus e dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Ninguém pode formar alguém se ele mesmo não foi formado, se ele mesmo não foi capacitado. Por quê? O envio é resultado de uma vida completamente entregue ao Senhor Jesus e dirigida por Ele. Paulo pôde dizer isso em Gálatas 2:20, e aí eu concluo com esse versículo: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e que me amou, e que se entregou a si mesmo por mim. Amém? Paulo estava dizendo: olha, as minhas características, eu estou debaixo de um envio, porque agora não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim e através de mim. Ou seja, onde eu passar, as pessoas vão ver Jesus. Onde eu for, as pessoas vão dizer: puxa vida, sabe quem enviou esse homem? Foi Jesus. Ele se parece com Jesus, não é? Quando eu entrar num lar, as pessoas vão olhar para mim e falar: puxa vida, realmente você está debaixo de um envio, você se parece com Jesus, você realmente é uma pessoa humilde, honesta, não é? Você é uma pessoa de Deus. Queridos, em nome de Jesus Cristo, eu concluo essa série de ir dizendo para você: precisamos ir, precisamos ser treinados, precisamos ser habilitados, mas precisamos, acima de tudo, ser um servo de Deus,